Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final. O programa Prova Final é uma parceria da Rede LFG com a TV Justiça. O meu nome é Alexandre Gianluca, e eu sou professor de Direito Empresarial da Rede LFG. E o nosso programa, ele está dividido em 3 blocos. Primeiro bloco, tema do dia. Nós vamos falar hoje sobre o endosso e sobre o aval. O segundo bloco, pergunte ao professor. Nós vamos aqui responder 5 questões enviadas pelos candidatos de todo o Brasil. No bloco 3, chamado X da questão, nós vamos aqui responder 2 questões de provas da OAB, provas anteriores que foram aplicadas no exame da OAB. Então, meus amigos e minhas amigas, se você quiser saber mais a respeito do endosso, a respeito do aval, fique com a gente, participe do programa. Conto com vocês. Meus amigos e minhas amigas, vamos dar início ao nosso primeiro bloco, tema do dia. E hoje nós vamos falar sobre o endosso e sobre o Instituto do Aval. O que é o endosso? O que é o aval? Requisitos do endosso, como se faz para dar endosso, como se faz para dar um aval em um título de crédito, tudo isso vai ser analisado nesse primeiro bloco. Vamos iniciar então pelo Instituto do Endosso. O que é o endosso? O endosso é o ato de transferência de um título de crédito. Então, se eu quero transferir, por exemplo, um cheque, recebi um cheque, alguém emite um cheque, me dá esse cheque. Então, eu sou o credor daquele cheque, mas ao invés de depositar esse cheque, eu pretendo, por exemplo, transferir para um terceiro. Eu tenho que pagar uma dívida junto que eu tenho a um colega, a um amigo. Então, o que eu faço? Eu posso endossar, eu posso transferir esse cheque. Assim como eu também posso transferir uma duplicata, assim como eu também posso transferir uma nota promissória ou até mesmo uma letra de câmbio. Então, o endosso é o ato de transferência de um título de crédito. Mas aqui é importante destacar o seguinte, que você não pode cair em pegadinhas. Quem vai prestar um concurso público ou que pretende fazer a prova da OAB tem que ficar muito atento para o Instituto do Endosso. Porque imagine que você está fazendo uma prova e de repente você se depara com uma questão como essa. O examinador pergunta se pede para você assinalar certo ou errado e diz assim, ó, isso está correto ou está incorreto? Para a transferência de um cheque é suficiente o endosso. Será que é suficiente o endosso? Não, pessoal. Por quê? Porque o endosso, ele se aperfeiçoa com a tradição. Então, não basta simplesmente assinar no verso do cheque, porque isso não transferiu crédito. Para que haja a transferência efetiva do crédito, eu preciso, então, endossar o título e fazer a tradição, fazer a entrega. Por isso que o endosso se aperfeiçoa com a tradição. Mas vamos avançar. Gianluca, me diz uma coisa, como é que eu faço para endossar um cheque? Como que eu faço para endossar uma duplicata? Como que eu faço para endossar uma nota promissória? Me diz aí, como se faz para dar endosso? É interessante que todos nós sabemos que o endosso ele pode ser dado no verso, não é assim? Você sabe disso, eu tenho certeza disso. Todos nós sabemos que o endosso pode ser dado no verso. Então, para isso, basta uma simples assinatura no verso. Uma simples assinatura no verso configura o endosso. Mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, será, pessoal, que é possível dar endosso no anverso? O que é o anverso? O anverso é a frente do título. Será que é possível, a legislação permite dar endosso no anverso? E a resposta é positiva. Sabiam disso? Eu posso sim dar endosso no anverso, mas para isso eu preciso de uma assinatura e também de uma expressão identificadora. Isto é, uma expressão que identifique o ato, que demonstre que aquele ato é um ato de endosso.
Gianluca, me dá um exemplo. Exemplo, então, vamos lá? Endosso a, pague-se a, transfiro a. São expressões que identificam o ato, que demonstram que aquele ato é um ato de transferência, é um ato de endosso. Então, neste caso, também é possível o endosso no anverso. Mas olha lá, eu também ouvi dizer, Alexandre, que tem um tal de endosso em preto e tem um tal de endosso em branco. O que é isso? O que é endosso em preto e o que é o endosso em branco? É muito fácil. Endosso em preto e endosso em branco é muito fácil. Endosso em preto é aquele endosso em que você identifica o endossatário. Como assim identificar o endossatário? Porque endossante é quem transfere o título e endossatário é quem recebe o título. Então, se eu tenho um cheque e transferi esse cheque para você, eu sou o endossante e você é o endossatário. Você recebeu por endosso um título de crédito. Então, aqui o que é importante destacar é o seguinte: quando eu identifico, coloco lá, endosso a Daniele, endosso a Fernando, eu estou identificando quem vai ser o credor do título, quem vai ser o endossatário. Então, este endosso é o chamado endosso em preto. Já o endosso em branco é justamente o contrário. Endosso em branco é aquele que você não identifica o endossatário. Quando você não identifica o endossatário, a título de exemplo, você coloca uma simples assinatura. A simples assinatura configura o endosso, se ela for dada no verso. Mas como você só assinou, não fez mais nada, esse endosso é o chamado endosso em branco. É aquele endosso que não identifica a figura do endossatário. Então, endosso em branco e endosso em preto. Agora, meus amigos e minhas amigas, tem um detalhe muito importante, que é com relação aos efeitos do endosso. Quais são os efeitos de um endosso? Nós temos basicamente dois efeitos. O endosso, basicamente, ele possui dois efeitos. Quais são eles? Primeiro efeito, transferência da titularidade do crédito do endossante para o endossatário. Então, eu sou credor de um título, quando eu dou endosso, eu deixo de ser credor e o credor passa a ser endossatário. Então, ocorreu a chamada transferência da titularidade do crédito. Esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é tornar o endossante codevedor de um título de crédito. Isto é, ele vai ser corresponsável, coobrigado ao pagamento do título de crédito. Então, por exemplo, a título de exemplo, se eu recebo um cheque de alguém e transfiro esse cheque para você, que está nos assistindo aí, você vai depositar o cheque e o cheque volta por falta de fundo. Significa que você pode acionar judicialmente, você pode ajuizar uma ação de execução, não somente contra aquele que emitiu o cheque, mas você também poderá acionar judicialmente o Alexandre Gianluca, porque ele endossou. Eu fui o endossante, eu transferi a você o título e eu sou corresponsável, eu sou codevedor, eu sou coobrigado ao pagamento desse cheque, desse título de crédito. Então, o endossante responde pelo pagamento do título. E aqui, pessoal, é importante destacar o seguinte: você vai prestar uma prova, vai prestar um concurso público, fique muito atento, porque a lei especial é assim que dispõe. A lei especial diz que quem endossa um título responde pelo pagamento. É o que você vê, por exemplo, na lei de cheque, é o que